segunda parte da entrevista com Jader Almeida, o designer fala dos materiais que o encantam, suas referências e repertório construído. Ele fala ainda da forma, função e poesia e mostra seu showroom em Florianópolis. Um nome de projeção internacional, mas com raízes sólidas em Santa Catarina, Jader Almeida é um dos designers que está ajudando a construir a identidade brasileira do século XXI. Materiais como um todo, primeiro existe assim essa afinidade com o material. Eu gosto ou não, é possível ou não, a indústria está apta a utilizar ou não. Então, é uma série de fatores, de detalhes a serem ponderados como um todo. Por exemplo, a madeira, eu quero trabalhar a madeira dessa forma orgânica, dessa forma que ela, enfim, chega quase a parecer um papel de tão leve. Outra coisa, o que eu quero mostrar quando a pessoa toca, quando a pessoa vai utilizar isso? Qual que seria essa vontade minha como projetista? Logo, se eu tenho um produto que ele tem essa característica orgânica, que ela fala mais pelas mãos, pelo tato, do que pela própria visão. Então, isso determina muito na escolha do próprio material. Outra coisa, o que isso vai mostrar como um todo na coleção, como característica. Eu não gosto muito da questão efêmera, daquele material que seja moda, mas quando eu, enfim, busco alguma coisa nova ou inédita para mim, eu sempre busco qual abordagem eu vou dar para isso, que foi o exemplo da cortiça que eu coloquei esse ano como é inédito para mim, não é inédito como material. O que eu busquei dessa possibilidade? Como eu tenho um bloco monolítico, eu poder criar uma peça orgânica, com o auxílio, obviamente, de uma alta tecnologia de construção, de maquinação, essa história toda. Então eu busco um material que eu consiga unir esses dois fatores, a técnica, a execução, para gerar um terceiro que é o produto como emoção, que as pessoas olhem, se identifiquem e gostem, e obviamente que vai gerar toda essa questão comercial, de venda, tudo isso que vai retroalimentar essa indústria. Então, esses são alguns fatores do material. E outra é quando eu começo essa afinidade, por exemplo, construir detalhes, peças com latão, que eu vou buscar na joalheria, a técnica, como que é essa questão de união, das soldas e tudo isso, para criar pequenas joias dentro do mobiliário. Mas um objetivo final é qual a ideia, qual a imagem que eu quero transmitir para os meus produtos. Então, resume-se a isso, uma ideia de perenidade. Quais são as tuas preferências, né? Eu tenho, falando sobre isso. Enfim, minhas preferências da área, do meio, da arquitetura, do design, da moda, tenho algumas que obviamente refletem no meu trabalho. É uma coisa, nós como seres miméticos, talvez, que buscamos referências em alguém ou em algo. É claro que isso vai refletir, mas isso para mim é como um todo. Desde a música, desde o cinema, das artes plásticas, eu sempre me identifiquei o que me faz aquelas perguntas, o que a arte contemporânea causa nas pessoas, ou a arte moderna, qualquer coisa. Para mim, o que faz bater mais forte no meu coração é quando vejo o concreto, essas coisas tão elementares, mas que conseguem extrair uma emoção, conseguem intervir num espaço de uma forma fantástica. Então, tudo isso começa a fazer esse recorte que forma o meu filtro cultural. Eu gosto de uma frase do Mies van der Rohe, que ele diz assim, que a arquitetura começa a partir do momento que a técnica é superada. Então, ou seja, a técnica é o concreto, é aquilo que de fato é óbvio, ou seria obrigação, é um ponto pacífico. Ele tem que ser um produto, então logo ele tem que ser passível de utilização, ele tem que ser palpável, ele é concreto.
Mas a partir do momento que ele gera emoção nas pessoas, que acredito que entra o ponto mais poético do design, que é essa questão subjetiva da palavra, que ele vai criar um valor afetivo com as pessoas. Eu li uma vez uma entrevista de um designer, não recordo o nome, que perguntavam para ele qual que era a fórmula do sucesso. Ele disse: fórmula do sucesso eu a desconheço, mas a do fracasso eu posso afirmar, que é poder querer agradar a todos. E eu acredito muito nisso, porque nós temos que ter a nossa verdade. Eu digo assim que é muito bom do ponto de vista de avaliação, até como uma perspectiva do próprio trabalho, porque, um exemplo, um Red Dot Awards, que é um dos prêmios mais, hoje talvez mais badalados da atualidade. Como tradição existe o IF, mas o Red Dot congrega várias personalidades no corpo dos jurados. E é sempre multicultural. Então isso para mim significa que quando sou avaliado e ganho um selo como esse, significa que o meu produto está adequado do ponto de vista do bom desenho, por vários fatores, vários aspectos que conduzem esse prêmio, e tem essa chancela de várias pessoas, especialistas de várias partes do mundo e de várias áreas também. Referência, é perceptível essa referência toda, mas eu percebo que há outras referências nisso, então talvez pudesse traduzir como umas referências escandinavas, tropicais, tudo isso, que eu acho que criou um termo, até uma pequena brincadeira, mas isso por quê? Porque há essa identificação, mas ao mesmo tempo volta para o país moderno, para um Brasil moderno nos anos 50, 60, onde, como costumo dizer, nossa arquitetura foi a referência para o mundo, que causou uma surpresa para o mundo. Porque o Sérgio Rodrigues é um ícone, a partir do momento que a pessoa vira um ícone, eu acredito que não é, eu nunca quis me comparar a Sérgio Rodrigues ou Sérgio Rodrigues contemporâneo. Eu digo que eu sou um designer contemporâneo, obviamente dessa geração, e que tento, como ele, imprimir uma identidade, então mais ou menos, talvez eu não saberia conceituar de uma forma, uma resposta, o que é ser Sérgio Rodrigues contemporâneo, porque é muita responsabilidade falar qualquer coisa do gênero. Então, talvez esse showroom seja uma forma de estar mais próximo das pessoas, ouvir mais as pessoas como feedback, assim, estar mais próximo do consumidor. Porque, como eu sempre falo, existe um processo, desde lá da matéria-prima, a produção, a distribuição, como um todo. E quando chega aqui, é quase que a última parte do processo. Então, estar alinhado em todos isso é muito bom para mim e poder ouvir as pessoas. Estar aqui pelo fato do estigma, em todo lugar tem o Jarradeira Almeida, catarinense, em todos os lugares, porque eu colocar em outro lugar? Não significa que isso é o final, mas é o começo de uma história que pode, obviamente, prolongar para outros lugares.